Olá, essa é a nossa segunda aula. Nessa videoaula eu vou falar sobre produto misto. Então eu vou começar já dando a definição do que é o produto misto. Então, dados três vetores em R3, inicialmente, antes de continuar, já vou dizer então que esse produto misto só está definido em R3. Então, a gente só vai ver vetores com três componentes. Dados três vetores em R3, que eu vou chamar de U, V e W, o produto misto entre eles, nessa ordem, é dado por o produto escalar entre U e o produto vetorial entre V e W. A notação que a gente usa é essa daqui, então, tá? Então, essa notação com esse parênteses, com os três vetores dentro, isso quer dizer que eu estou fazendo o produto misto, entre esses três vetores, tá? Então, para a gente fazer, assim, uma interpretação geométrica inicial, eu fiz um desenho aqui, tá? Lembrando que esse desenho está em R3, então vocês têm que imaginar que esses vetores, eles estão no espaço, tá? Eles não estão contidos no plano. O que significa o produto misto entre esses três vetores? Bom, a gente já tinha visto que o produto vetorial entre V e W é um vetor que é perpendicular ao mesmo tempo ao V e ao W. Então, o que significa calcular o produto escalar entre U e o produto vetorial entre V e W? Pela interpretação que a gente fez do produto escalar, a gente tem esse resultado aqui em vermelho. O produto misto entre U, V e W vai calcular, então, pode ser calculado, né, como o módulo de U vezes o módulo do produto vetorial entre V e W, vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre U e o produto vetorial entre V e W, tá? Então, isso é verdade porque a gente sabe que isso aqui, então, pela definição, é o produto escalar entre U e o produto vetorial entre V e W. Sabendo isso, a gente entende que o produto misto nos dá uma ideia do ângulo entre U e o resultado do produto vetorial entre V e W. Então, vamos ver um exemplo disso. Suponha que eu quero calcular o produto misto entre esses três vetores que eu coloquei aí, o vetor U com coordenadas 1, 2 e 3, o vetor V com coordenadas -1, 0 e 1, e o vetor W com coordenadas 4, 1 e 2. Como a gente definiu, o produto misto entre esses três vetores é o produto escalar entre U e o resultado do produto vetorial entre V e W. Então, primeiro eu teria que calcular o produto vetorial entre V e W. Se vocês lembram da aula passada, né, da videoaula, que a gente falou de produto vetorial, isso significa que eu vou calcular um determinante usando aquela notação de I, J e K para as três componentes. Vou colocar V na segunda linha dessa matriz 3×3 e vou colocar W na terceira linha dessa matriz 3×3. O resultado desse determinante vai ser calculado assim. Então, primeiro eu vou pegar a diagonal principal. Como tem um zero aqui, isso vai dar 0i. Eu vou até colocar aqui para a gente ter certeza que fez a conta certa. Depois, nessa mesma direção, eu tenho -1 vezes 1 vezes k. Então, eu tenho menos k. Depois, nessa mesma direção, eu tenho 4 vezes j vezes 1, ou seja, eu tenho mais 4j. Na direção contrária, então, na direção da diagonal secundária, eu tenho sempre que colocar um menos na frente do resultado do produto, né? Então, aqui eu tenho 0k, bom, não importa o sinal, mas eu vou colocar só pra gente saber que fez a conta. Depois, nessa mesma direção, eu tenho mais uma diagonal aqui, 1 vezes 1 vezes i, ou seja, menos i. E por último, eu tenho 2 vezes j vezes menos 1. Então, isso dá menos 2j. Como a gente está fazendo na direção da diagonal secundária, isso vai dar menos 2j. Então, o resultado disso vai ser menos k. Ó, em termos de k, né, eu tenho menos k, menos 0k. Então, aqui já foi embora o k. Depois, para i, eu tenho 0i e menos i, então vai ficar só menos i. Para j, eu tenho 4 mais 2j, então eu tenho 6j. E como a gente já tinha visto, eu tenho menos k.
Se eu quiser representar esse vetor com aquela notação de coordenada, eu posso colocar que eu tenho menos 1 na primeira coordenada, né? Menos 1 na direção I, 6 na direção J e menos 1 na direção K. Então, esse é o resultado do produto. Então, pronto, para calcular o produto misto, eu vou calcular o produto interno entre os vetores 1, 2 e 3. E aquele vetor que eu acabei de calcular como sendo o produto misto, o produto vetorial entre V e W. Beleza, então agora para calcular o produto escalar, eu tenho que multiplicar primeira componente por primeira componente, então vai dar 1 vezes menos 1. Somar com segunda componente vezes segunda componente, isso vai dar 2 vezes 6. E aí eu somo com terceira componente vezes terceira componente. Resultado, menos 1 mais 12 menos 3, isso vai dar 8. Então, esse é o produto misto entre esses três vetores. Então, percebam que o produto misto é um número, é um escalar, porque ele é o resultado da aplicação do produto escalar nesses três vetores, né? Então, eu faço o produto escalar de U com o vetor que representa o produto vetorial entre V e W. Agora, aqui tem um truque, né? Na verdade, tem uma maneira mais fácil da gente calcular esse produto vetorial. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou definir um determinante. Então, lembram que a gente fez o determinante para calcular o produto vetorial, usando na primeira linha aquele vetor I, J e K. Então, olha só, se eu tenho I, J e K na primeira linha, eu tenho as componentes do vetor as componentes do vetor V, né? Igual a gente tinha colocado aqui, na segunda linha, e as componentes do vetor W na terceira linha. Quando eu multiplico isso deu assim, né? Alguma coisa na direção I, mais alguma coisa na direção J, mais alguma coisa na direção K. Concordam que foi isso que a gente fez, né? Como que a gente pode representar isso que está escrito aqui, então? Vamos dizer que esse número aqui, né? A gente viu quanto que deu esse número. Isso aqui deu menos 1, esse aqui deu 6, e esse aqui tinha dado menos 1, né? Então, vou colocar até um parênteses assim para não confundir o sinal. Onde tem sinal de menos, a gente pode colocar um parênteses, né? Então, percebam que isso aqui é exatamente a mesma coisa que eu escrever o produto interno do vetor menos 1, 6, menos 1. Opa, esqueci o parênteses. Com o vetor que teria componentes I, J e K. Não é a mesma coisa? Eu estou fazendo primeira componente, né? Menos 1 vezes primeira componente, que é I. Segunda componente, que é 6 vezes segunda componente, que é J. Terceira componente, que é menos 1 vezes terceira componente, que é K. Então, eu posso representar desse jeito essa mesma conta. Então, olha só o que eu vou fazer. Em vez de colocar IJK na primeira linha, como eu quero calcular justamente um produto escalar entre U e o resultado dessa conta, na primeira linha eu vou colocar as coordenadas do vetor U. O que acontece quando eu multiplicar agora? Então, olha só, eu vou multiplicar fazendo o determinante exatamente igual eu estava fazendo antes. Então, aqui eu tenho 0 mais menos 1 vezes 1 vezes 3, ou seja, menos 3. E aqui eu tenho 4 vezes 2 vezes 1, mais 8. No outro sentido, eu tenho 0, com sinal negativo, né? Porque a gente está fazendo no outro sentido. Aqui eu tenho 1 vezes 1 vezes 1. Eu vou botar o sinal de menos na frente porque eu estou no sentido oposto ao que eu estava indo antes. E aqui eu tenho 2 vezes 2, que dá 4, vezes menos 1, dá menos 4. Como eu estou indo no outro sentido, eu tenho que trocar o sinal, então o resultado final é mais 4. Ou seja, aqui eu tenho menos 3 menos 1, que é menos 4, mais 4 deu 0, sobrou só 8. Percebam que deu a mesma coisa, né? Então, eu tenho uma definição alternativa desse produto misto. Eu posso calcular o produto misto
ao invés de usar aquela interpretação como o produto escalar, eu posso simplesmente calcular como sendo o determinante, em que na primeira linha eu coloco as componentes do vetor U, na segunda linha eu coloco as componentes do vetor V, e na terceira linha eu coloco os componentes do vetor W, tá? Então, sabendo calcular esse determinante 3 por 3, eu calculo bem diretamente, é bem fácil calcular o produto misto entre esses três vetores. Bom, então a gente tem que ver algumas propriedades do produto misto, né? Então, a primeira propriedade é, na verdade, um fato, né? Uma afirmação que é o seguinte: quando é que o produto misto vale zero? Então, a gente sabe que esse valor zero é um valor interessante, né? Nesses casos aqui, geralmente quer dizer alguma coisa geometricamente, e aqui também é verdade, tá? Então, nesse primeiro desenho aqui, ó, eu desenhei a situação geral, né? Então, a gente tem três vetores, tá aqui o meu V e tá aqui o meu W. Eu calculei o produto vetorial entre eles e depois eu quero calcular o produto escalar entre U e o produto vetorial entre V e W. Isso é o meu produto misto, né? Então, tá aqui o produto misto. Bom, eu posso olhar esse cara aqui como sendo um vetor, né? Ele é um vetor, tá? Então, esse produto escalar, por causa de uma das propriedades do produto escalar, ele pode ser escrito como módulo do primeiro vetor vezes módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. A gente já tinha falado isso, né? Então, o ângulo entre U e V vetorial W é esse aqui, esse θ, né? Muito bem, então, olha só, quando que U, V e W vai ser igual a zero, né? Quando que esse produto misto aqui vai ser igual a zero? Quando esse negócio aqui embaixo for igual a zero. Como isso aqui é um produto, isso vai ser igual a zero se algum desses fatores do produto for igual a zero. Pode acontecer, inclusive, dos três serem zero ao mesmo tempo, né? Ou de só dois deles serem iguais a zero, ou de só um deles ser igual a zero. Não importa, daí o produto vai ser igual a zero, tá? Então, vamos pensar o que acontece. Quando que esse primeiro termo U é igual a zero? Quando o vetor U é o vetor nulo. Então, se o vetor U for o vetor nulo, isso vai ser igual a zero. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês, que eu não escrevi aqui, mas a gente pode interpretar o módulo do produto vetorial entre V e W também da seguinte maneira, né? Por uma das propriedades que a gente viu na outra aula, isso é módulo de V vezes módulo de W vezes o seno do ângulo. Opa, nem vou botar θ aqui, né? Porque é um outro ângulo que a gente tem aqui. Vamos botar um ângulo alfa, por exemplo, né? Então, o ângulo alfa é esse ângulo aqui, entre V e W, tá? Então, o que eu tô querendo dizer? Quando que esse produto vetorial V vezes W vai ser igual a zero? Ora, quando V for igual a zero, ou quando W for igual a zero, ou quando o seno de alfa for igual a zero. Então, esquece um pouquinho o seno de alfa por enquanto. Fica claro que se ou U, ou V, ou W forem iguais a zero, com certeza o produto misto entre U, V e W vai ser igual a zero, né? Porque daí, ou eu vou ter esse primeiro termo do produto igual a zero, ou eu vou ter esse segundo termo do produto igual a zero, ou eu vou ter esse termo aqui igual a zero, tá? Então, se U, V e W, ou um dos três, ou dois dos três, ou os três forem nulos, então o produto misto também vai ser nulo. Em segundo lugar, eu tenho que o produto vetorial de V e W, né? Se esse produto vetorial aqui for igual a zero, então, se esse segundo termo for igual a zero, com certeza o produto misto também vai ser igual a zero. Agora, a gente interpretou isso quando a gente estudou na outra videoaula o produto vetorial, dizendo que o produto vetorial entre V e W era nulo, se V era nulo, se W era nulo, ou se V e W fossem colineares. Faz sentido, né? Porque se a gente olhar aqui, ó, quando que esse produto vetorial vai ser zero, então? Quando V e W forem iguais a zero, ou quando o seno de alfa for igual a zero. Quando que o seno é zero? Então, lembrando, né? Seno de alfa é igual a zero, se alfa igual a zero, ou alfa igual a 180 graus, né? Nesses casos,
Se a gente fizer o círculo trigonométrico, vou fazer aqui rapidinho só pra gente lembrar, né? Nosso círculo trigonométrico assim. Então, o seno, ele funciona assim. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0 e aqui embaixo é menos 1. Então, se o alfa for igual a 0 ou se o alfa for igual a 180, então eu tenho seno de alfa igual a 0. Bom, o que significa o ângulo entre dois vetores ser 0? Significa que um está em cima do outro, né? Eles podem ter tamanhos diferentes, mas eles estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido. O que significa o ângulo entre eles ser 180 graus? Significa que eles estão em cima da mesma reta, mas estão apontando em sentidos opostos. Então, isso significa, né, juntando as duas coisas, significa que V e W são colineares. Então, nessa situação, o produto misto também vai ser 0. Por último, o produto misto vai ser 0 se o último termo do produto, que é o cosseno de θ, for igual a 0. Então, o que significa o cosseno ser igual a 0? Eu fiz um desenho aqui embaixo, onde fica mais fácil de entender, né? Olha só, o produto escalar com o produto vetorial de V e W é igual a 0, nesse caso aqui, por quê, né? Então, toma aqui o V e o W, ó. O que é o produto vetorial de V e W? É um vetor que é perpendicular ao mesmo tempo a V e a W, certo? Então, esse vetor aqui foi o vetor que eu desenhei como sendo V, produto vetorial com W. Suponha que o U está no mesmo plano que o V e W. A gente não viu isso com detalhes ainda, né? Mas se o U está no mesmo plano do V e W, esse vetor V vetorial W também tem que ser perpendicular ao U. Então, esse ângulo de 90 graus que eu desenhei aqui, ó, é porque eu sei que o U está contido no mesmo plano, né? Então, percebam que se isso aqui é uma folha de papel, qualquer lápis que esteja perpendicular a essa folha de papel vai estar perpendicular a qualquer coisa que eu desenhar na folha de papel, né? Então, esse vetor U, se ele tiver contido no mesmo plano que V e W, ele também é perpendicular ao V vetorial W. Então, se esses dois vetores são perpendiculares, por uma das propriedades do produto escalar, esse produto escalar tem que ser 0, né? Porque daí o cosseno desse ângulo aqui, entre U e V vetorial W, como esse ângulo é de 90 graus, o cosseno desse ângulo é 0. Tá? Então, olha só, isso é a terceira opção que eu coloquei aqui, ó. U, V e W são coplanares. Nesse caso, o cosseno é 0. Mas também tem essas duas situações, ó. U e V e U e W, se eles forem colineares, eu também tenho a mesma situação. Por quê? Porque se U e V forem colineares, eu vou ter que, por exemplo, o V tá aqui, né? E o U vai estar do lado de cá, assim. Ou ele vai estar na mesma direção, no mesmo sentido que o V, tanto faz, né? De qualquer forma, ó, percebam que se o V vetorial W é perpendicular ao V e o U está na mesma linha que o V, então o V vetorial W também é perpendicular ao U. Então, de novo, a gente tem que o cosseno desse ângulo é 0. E aí a gente vai ter que o produto escalar vai ser 0 e, por consequência, o produto misto também vai ser. Mesma coisa com o W, né? Então, se o U estiver na mesma direção que o W, mesmo que esteja num outro sentido, não tem problema, se eles forem colineares, toda vez que eu pegar um vetor que é perpendicular ao W, esse vetor também vai ser perpendicular ao U. Então, quando eu fizer o produto escalar entre U e V vetorial W, o resultado da conta vai ser 0, tá? Eu sei que é bastante coisa, mas vocês sempre podem pausar essa videoaula, voltar e olhar. Se tiverem dúvida, também podem olhar no livro, tá? Essa propriedade, o importante é vocês guardarem essas 3 estrelinhas aqui, tá? Então, U, V ou W são nulos, V e W são colineares, ou o cosseno de θ é igual a 0, né? Então, isso quer dizer que 2 dos 3 vetores são colineares ou os 3 são coplanares. A próxima propriedade é uma propriedade operacional, né? E que afirma o seguinte: se eu fizer uma mudança na ordem dos termos do produto misto, dependendo do jeito que eu faço a mudança, o produto misto não se altera. Então, como que eu fiz essa mudança aqui? Olha só, eu falei que o produto escalar entre U e o produto vetorial entre V e W é igual ao produto escalar entre o produto vetorial de U e V e W. Então, se vocês colocarem aquela notação do produto misto, né, que a gente fez,
Percebam que eu estou fazendo o seguinte, é como se eu estivesse jogando esse W aqui para frente do U, e aí eu empurrei o U e o V para frente, tá? Então, eu estou fazendo uma mudança cíclica, tá? Então, eu tinha assim, 1, 2, 3, eu joguei esse cara para cá, então fiquei com 3, 1, 2. Se eu fizesse a mesma coisa, jogasse esse cara para cá e ficasse com 2, 3, 1, esse produto também se manteria, tá? Então, toda vez que eu faço uma mudança cíclica desse tipo, eu tenho o mesmo valor no produto misto. Então, para fazer assim uma mini demonstração, olha só, eu dei nome para as coordenadas de U, V e W, então chamei de x1, y1, z1 as coordenadas de U, x2, y2 e z2 as coordenadas de V, x3, y3 e z3 as coordenadas de W. Aí eu fiz o quê? Eu identifiquei, né, esse produto misto, a gente calculou com aquele determinante 3×3, né? Então, na primeira linha eu coloquei as componentes do U, na segunda linha eu coloquei as componentes do V e na terceira linha eu coloquei as componentes do W. Agora, é óbvio que vocês não têm que saber isso, porque a gente não estudou determinante nessa aula, mas muitos de vocês vão lembrar do ensino médio, né? Quando eu troco duas linhas de lugar numa matriz, o que acontece com o determinante? Ele troca de sinal. Então, eu posso dizer o seguinte, se eu tinha essa matriz inicialmente e daqui para baixo eu troquei duas linhas de lugar, ó, eu troquei a L1 com a L3, o que aconteceu foi que eu mudei o sinal do determinante, mas o valor absoluto continuou o mesmo. Tá, só que agora eu vou trocar mais duas linhas de lugar. Eu vou trocar agora a segunda com a terceira linha. Então, eu vou botar os componentes do U na segunda linha e os componentes da V na terceira linha. O que aconteceu? Mudei de sinal de novo. Ou seja, esse sinal é o mesmo que eu tinha inicialmente. E aí, agora eu tenho W na primeira linha, U na segunda linha e V na terceira linha. Ou seja, eu tenho o produto misto entre W, U e V. Então, a gente acaba de mostrar que o produto misto entre U, V e W é igual ao produto misto entre W, U e V. Então, toda vez que a gente faz duas mudanças de linha, né, troca duas linhas duas vezes de lugar, o sinal se mantém aqui no determinante. Então, isso vocês não são obrigados a saber, né, é uma consequência da definição de determinante, mas mostra, então, que essa propriedade aqui vale para o produto misto, ou seja, eu posso fazer essa troca da ordem dos fatores do produto misto, desde que essa troca esteja cíclica, né? Então, daquele jeito que eu expliquei, vou pegar esse último e vou colocar no primeiro e vou só reescrever os outros dois aqui em ordem. Então tá, só para terminar de falar sobre as propriedades operacionais, aqui eu reescrevi essa propriedade 2 para ficar mais claro, né? Então, quer dizer que o produto misto é a mesma coisa que eu tinha escrito antes, essa primeira parte, mas eu escrevi mais um termo para ficar claro que essas três coisas são iguais. Então, o produto misto entre U, V e W, se eu colocar esse W aqui para frente, né? Isso é igual ao produto misto entre W, U e V. Então, percebam que eu não troquei a ordem de U e V, isso eu não posso fazer. E se eu colocar esse V para frente aqui, eu também continuo igual. Também isso é igual ao produto misto entre V, W e U. Uma coisa que eu não observei ali no caso anterior, tá? Mas que também é consequência da definição dos determinantes, então, é o seguinte. Se eu pegar U, V e W e em vez de fazer uma mudança cíclica como essa que eu estava fazendo, eu simplesmente trocar dois membros aqui do produto misto de lugar, eu tenho o seguinte, né? Se eu trocar aqui V, U e W, por exemplo, isso equivale a trocar duas linhas de lugar lá no determinante, o que significa que aparece um sinal de menos na frente, tá? Então, essa aqui não é uma propriedade, assim, é na verdade consequência dessa propriedade 2, mas é interessante também observar. A propriedade 3, ela diz o seguinte, se eu pegar um outro vetor aqui que eu chamei de T e somar ele, seja na terceira, seja na segunda, seja na primeira posição aqui do produto misto, não importa. Eu posso abrir essa soma. Então, U, V, W mais T, quando eu faço o produto misto desses três vetores, isso aqui vai ser igual ao produto misto entre U, V e W, que é esse primeiro termo aqui, mais o produto misto entre U, V e T, aquele vetor que eu acabei acrescentando.
E vai acontecer a mesma coisa nas outras posições. Então, se eu fizer o produto misto entre U, V mais T e W, isso vai ser igual ao produto misto de UVW mais o produto misto de UT e W, tá? Então, esse T que apareceu na segunda componente, ele vai aparecer aqui nesse outro produto misto. E mesma coisa para a primeira componente, tá? Então, vai ser igualzinho aqui para a primeira componente. Essa propriedade, de novo, é como no caso do produto vetorial, a gente tinha algumas propriedades operacionais que eu falei para vocês assim, olha, é legal saber porque economiza nas contas, tá? Mas eu não vou fazer vocês decorarem essas propriedades. Já essa daqui é mais simples, né? Essa daqui simplesmente diz o seguinte, se eu tenho um m aqui que não é um vetor, né? Esse m é um número real, tá? Então, ele é um escalar. Se eu multiplicar algum dos vetores dentro do produto misto por esse escalar, eu posso simplesmente tirar o produto escalar de dentro do produto misto. Então, olha só, UV múltiplo de W, eu posso tirar esse múltiplo e passar ele multiplicando todo o produto vetorial. Então, foi o que eu fiz aqui no final, né? Isso também vale para a segunda componente, isso também vale para a primeira componente, tá? Então, se eu tiver um número multiplicando algum dos vetores, esse número pode sair do produto misto, então é mais fácil na hora de eu calcular as contas. Para terminar, então, a gente faz também uma interpretação geométrica desse produto misto, que é a seguinte, né? Então, suponha que eu tenho 3 vetores, U, V e W. Então, estão aqui meus 3 vetores, ó, o V e o W. Esses 3 vetores, do jeito que eles estão colocados no espaço, eu posso prolongar, então, né, fazer semi-retas ou segmentos de reta paralelos a esses vetores e formar um paralelogramo, né? Esse paralelogramo como se fosse um tijolo, tá? O meu não tá bem retinho aqui, né? Ele tá meio torto, mas dá pra vocês terem a ideia, tá? Então, é como se ele fosse um tijolo, uma pedra, um cubo, mas só que ele não é exatamente um cubo, porque esses ângulos aqui não são todos de 90 graus, né? Então, ele é um paralelogramo. Então, se eu pegar esse paralelogramo, como que eu calculo o volume de um paralelogramo? Bom, o volume de uma estrutura como essa é igual à área da base vezes a sua altura. Então, olha só, a área da base, quanto que é? A base é essa coisa azul aqui que eu pintei, então, que é simplesmente um paralelogramo definido pelo V e pelo W. Então, como a gente já viu quando a gente falou do produto vetorial, a área desse paralelogramo é simplesmente o módulo do produto vetorial entre V e W. Então, a área da base é fácil de calcular. Agora, como é que a gente calcula a altura? Bom, percebendo que V e W estão contidos num plano, a altura desse paralelogramo, né, desse paralelepípedo aqui, então, percebam que eu não posso simplesmente medir o tamanho do U, né? Porque esse cara, ele não faz 90 graus com V e com W, pelo menos não no caso geral. Então, para calcular a altura, igual a gente faz um triângulo, que não é retângulo, né? Eu preciso calcular essa altura como sendo um segmento de reta perpendicular a V e W. Como é que eu encontro um segmento perpendicular a V e W ao mesmo tempo? Eu faço o produto vetorial. Então, olha só, tá aqui o produto vetorial. E quando eu meço esse ângulo θ entre U e V, produto vetorial com W, eu tenho a seguinte propriedade. Quanto que é H? H vai ser exatamente, deixa eu escrever aqui que eu não escrevi, né? O H vai ser exatamente módulo de U vezes o cosseno de θ, tá? Isso é uma relação geométrica simples que vocês podem tirar aqui, pensando no fato de que esse H aqui, então, ele é perpendicular ao V e ao W ao mesmo tempo. Então tá, então quanto que fica o volume desse paralelepípedo? Fica igual a área da base vezes a altura, como eu falei. A área da base a gente falou que é o módulo do produto vetorial entre V e W. E a altura vai ser medida como módulo de U vezes cosseno de θ. Se vocês voltarem um pouquinho atrás, né? E a gente trocar esses dois termos aqui de lugar, ó, então a gente pode trocar a ordem só para ficar mais claro. Isso aqui é exatamente o produto escalar entre U e o produto vetorial V com W, que é a definição de produto misto, tá? Então, lógico que aqui, né, eu esqueci de colocar o módulo, tá? Aqui a gente tá tirando o módulo porque
a gente quer um valor positivo sempre, né? O volume tem que ser sempre positivo. Então, o V, W no produto misto formam o volume desse paralelepípedo, tá? Então, olha só, para a gente terminar, eu queria fazer só um exercício resolvido, na verdade, ler um exercício resolvido aqui do livro, né? Que é esse número 24 aqui no final da página, tá? Então, dados os vetores U com coordenadas x, 5 e 0, V com coordenadas 3, menos 2 e 1, e W com coordenadas 1, 1 e menos 1, eu gostaria de encontrar o valor de x para que o volume do paralelepípedo determinado por U, V e W seja 24 unidades de volume. Então, pronto, a gente vai usar aquela propriedade que a gente acabou de falar, né? A interpretação geométrica do produto misto. Então, solução, o volume do paralelepípedo vai ser dado pelo módulo do produto misto. E nesse caso, eu quero que o módulo do produto misto seja igual a 24, porque essa foi a hipótese, né? Eu falei quanto que tem que ser o x para que o volume seja 24. Então, a gente coloca iguala o volume igual a 24 e tenta encontrar quem é o x. Mas como que a gente calcula o produto misto? Bom, o produto misto entre U, V e W vai ser aquele determinante 3 por 3. Na primeira linha, a gente colocou as coordenadas do vetor U. Na segunda linha, colocamos as coordenadas do vetor V. E na terceira linha, as coordenadas do vetor W. Calculando esse determinante, então percebam que x é uma incógnita, né? Então, eu vou fazer a conta toda usando o x como uma incógnita. Então, depois que eu calcular esse determinante, aqui as continhas estão escondidas, né? Mas o resultado vai ficar, então, x mais 20. E aí, o que eu tenho? Como o módulo de UVW, né, do produto misto tem que ser igual a 24, eu tenho que ter que o módulo de x mais 20 tem que ser igual a 24. Pronto, caímos numa equação modular. Agora, o que isso quer dizer? Pela definição de módulo, né, como é que eu faço para tirar esse módulo dessa equação? Eu tenho que considerar os dois casos. Se x mais 20 for positivo, então basta eu tirar o sinal de módulo e escrever que x mais 20 é igual a 24. Se x mais 20 for negativo, isso quer dizer que o módulo de x mais 20 é igual a x mais 20 com o sinal trocado, ou seja, menos x menos 20. Tá? Então, eu tenho essas duas opções, dependendo do que acontece dentro do módulo, nós temos que considerar as duas opções. Portanto, resolvendo a primeira equação ali, x mais 20 é igual a 24, subtraindo 20 em ambos os lados, a gente tem que x é igual a 4. Da segunda equação, multiplicando tudo por menos 1 e somando 20 dos dois lados, ou subtraindo dos dois lados, não importa como vocês resolvam, a gente vai obter que x tem que ser menos 44. Então, para qualquer um desses dois valores, eu tenho aquela condição satisfeita. Ah, mas não deveria ser um vetor único? Não, não necessariamente, né? Então, percebam que eu posso ter, isso é uma brincadeira que vocês podem fazer, tentar desenhar ou tentar imaginar vetores para os quais o módulo do produto misto seja igual, mesmo que os vetores não sejam iguais, né? Então, isso pode acontecer, não tem problema nenhum, tá? Ainda mais que a gente está falando de um módulo, sempre vai ter uma solução positiva e uma solução negativa. Então, eu espero que essa aula tenha sido suficiente para vocês, né? Nós vamos talvez fazer mais uma videoaula no futuro, mas por enquanto vamos deixar para se encontrar pessoalmente, é mais fácil da gente discutir as dúvidas. Então, essas duas aulas aqui, elas são meio soltas, elas são meio independentes. Para o próximo assunto, a gente não vai precisar tanto dessas duas videoaulas, né? A gente vai começar na quarta-feira a falar sobre retas, mas é interessante vocês assistirem e virem tirar dúvidas comigo, caso não tenham entendido alguma coisa da videoaula, tá bom? Boa semana para vocês e até quarta-feira.